Oi, gente, sejam bem-vindos à nossa primeira videoaula. O assunto de hoje é a conversão de unidades de medida de massa e capacidade. A unidade base para medida de massa é a grama, mas existem unidades maiores e menores do que ela. A decagrama, por exemplo, é 10 vezes maior do que a grama. Isso significa que 1 decagrama é igual a 10 gramas. A hectograma é 100 vezes e a quilograma 1000 vezes maior. Já a decigrama é 10 vezes menor do que a grama, a centigrama 100 e a miligrama 1000. Observem que uma unidade é sempre 10 vezes maior do que a unidade que está à sua direita e 10 vezes menor do que a unidade que está à sua esquerda. Portanto, para transformar uma unidade em outra, basta multiplicar ou dividir por 10. Por exemplo, para transformar gramas em decigramas, devemos multiplicar por 10. Para transformar gramas em centigramas, devemos multiplicar por 10 vezes 10, que é 100. E para transformar gramas em miligramas, devemos multiplicar por 10 vezes 10 vezes 10, ou seja, por 1000. Funciona exatamente da mesma forma no sentido contrário, só que ao invés da gente multiplicar, a gente vai dividir. Apesar de existirem todas essas unidades para medida de massa, na prática apenas 3 nos interessam: o quilograma, o grama e a miligrama. E é muito importante a gente lembrar que o quilograma é 1000 vezes maior do que a grama e a grama é 1000 vezes maior do que a miligrama. Então, para transformar uma unidade em outra, basta multiplicar ou dividir por 1000. Por exemplo, para transformar 10 gramas em quilos, devemos dividir por 1000. E aí, essa conta pode ser feita na calculadora ou podemos deslocar a vírgula. Vamos lembrar que o 10 é um número inteiro, então a vírgula está no final. Como eu estou dividindo por 1000, eu preciso deslocar essa vírgula 3 casas para a esquerda. Então, 1, 2, 3. Os espaços vazios devem ser completados com 0. E esse vai ser o resultado final. Isso significa que 10 gramas é o mesmo que 0,10 quilos. Para transformar 9 quilos em gramas, devemos multiplicar por 1000. Então, 9 vezes 1000, 9.000. Portanto, 9 quilos é o mesmo que 9.000 gramas. Para transformar 4 miligramas em gramas, devemos dividir por 1000. Portanto, 1, 2, 3 casas. Este é o resultado final. E para transformar 1 grama em miligrama, devemos multiplicar por 1000. 1 vezes 1000, 1000. O ideal é que agora você pause esse vídeo e tente resolver os próximos exemplos. Eu espero que vocês tenham encontrado estes resultados. Observem que nós chegamos em duas relações fundamentais que são muito importantes e já conhecidas de vocês. A de que 1 quilo tem 1000 gramas e que 1 grama tem 1000 miligramas. Você pode agora resolver estes próximos exemplos ou pular essa parte, caso você já tenha compreendido. A pergunta que eu faço agora é: quantos miligramas existem em 1 quilo? Para transformar quilograma em miligrama, devemos multiplicar por 1000 vezes 1000. O resultado será 1 milhão. Portanto, em 1 quilograma existem 1 milhão
de miligramas. A segunda parte da nossa aula é sobre medida de capacidade. A capacidade está relacionada com a quantidade de gás ou de líquido que pode conter em um recipiente. A unidade base para a medida de capacidade é o litro. Existem unidades maiores e menores do que ele, mas dentre todas essas unidades, tem duas que são muito importantes: o litro e o mililitro. E é importante a gente lembrar que o litro é 10, 100, 1000 vezes maior do que o mililitro. Portanto, para transformar uma unidade em outra, basta multiplicar ou dividir por 1000. Por exemplo, para transformar 3,5 litros em ml, devemos multiplicar por 1000. Como eu estou multiplicando, eu preciso deslocar essa casa 3 casas para a direita. Então, 1, 2, 3. O resultado será 3.500. Isso significa que 3,5 litros é o mesmo que 3.500 ml. Para transformar ml em litros, devemos dividir por 1000. Portanto, 1, 2, 3. O resultado será 0,2 litros. Então, 200 ml é o mesmo que 0,2 litros. Agora eu gostaria que você pausasse esse vídeo e resolvesse os próximos exemplos. Eu acredito que vocês chegaram a estes resultados, lembrando que é permitido usar a calculadora. Observem que a gente descobriu uma outra relação muito importante e também conhecida de vocês, a de que 1 litro tem 1000 ml. E portanto, meio litro tem 500 ml. É mais fácil às vezes a gente pensar do que fazer a conta propriamente dita. Existem alguns parâmetros do exame de sangue, por exemplo, que são indicados em gramas por decilitro. Então, uma outra relação que pode ser útil para o pessoal das análises clínicas é a de que 1 decilitro é 10, 100 vezes maior do que o mililitro. Portanto, 1 decilitro é o mesmo que 100 ml. Uma outra relação importante, mas que nem sempre é verdadeira, é a de que 1 ml equivale a 20 gotas. Essa relação ela é verdadeira para soluções diluídas, como por exemplo para o soro fisiológico, para o soro de glicose, para alguns medicamentos, como o caso da dipirona, ou mesmo para loções tônicas. Então, considerando que essa relação seja verdadeira, nós temos que 1 ml é 20 gotas, 2 ml é 40 gotas, 3 ml 60, 4 80 e 5 100. Por quê? Porque 2 vezes 20 dá 40, 3 vezes 20 dá 60, 4 vezes 20 80 e 5 vezes 20 100. Agora a pergunta é: meio ml equivalem a quantas gotas? A gente pode fazer essa conta de multiplicação, 0,5 vezes 20 vai dar 10. Ou a gente pode pensar que, se 1 ml é igual a 20 gotas, meio ml tem exatamente a metade da quantidade de gotas. E aí a gente chega no mesmo resultado. Gostaria agora que vocês resolvessem estes dois exemplos. Os resultados finais serão esses e eu espero que vocês os tenham encontrado. Agora vamos pensar no contrário. Converter 70 gotas em ml. Para converter 70 gotas em ml, eu posso dividir os 70 por 20, que vai dar 3,5. Ou eu posso pensar da seguinte maneira: o número 70 pode ser reescrito como 20 mais 20 mais 20 mais 10.
E eu sei que a cada 20 gotas eu tenho 1 ml. Então, eu tenho 1, 2, 3 ml e meio. Então, tanto faz se você optar por fazer a conta ou por usar o raciocínio lógico. Tenta fazer a próxima letra aí para mim. Eu acredito que vocês chegaram em 2 ml, afinal de contas, 40 dividido por 20 é igual a 2. Então, por hoje é só. Até a próxima aula.